Matéria para jogador de futebol, Marcelo Jackson, estou aqui com o Noé, ex-jogador de futebol profissional. Para contar a tua história aí, Noé, fica à vontade, onde você começou, conta para nós aí. É isso aí, Marcelo. A gente teve o privilégio de poder desfrutar daquilo que a gente sempre gostou, que é o futebol, né? E passamos por várias equipes, né? Começamos no Londrina, aqui nas escolinhas de base, junto com o Zequinha, né? Dali nós, devido à mudança de família, fomos para o estado de Rondônia, mas como meu irmão que já jogava profissional no Londrina, Nivaldo, ele foi vendido para o São Bento de Sorocaba, então ele conseguiu trazer eu, meu irmão e meu sobrinho para jogar no São Bento nessa época, em 84 e 85, né? Tivemos lá na escolinha de base e depois tivemos o convite de vir para o Paraná para jogar no Matsubara, onde estive lá por 2 anos também, em 86 e 87, aí terminando a minha passagem como jogador de categoria de base, né? Aí indo me profissionalizar no 9 de julho de Cornélio Procópio, em 1988. Né, aí onde foi a minha experiência como profissional, né? São momentos inesquecíveis ali, uma cidade muito gostosa, uma equipe só de jovens muito boa, e a gente pôde desfrutar bastante dessa etapa lá no 9 de julho, né? Depois, a época ainda existia o passe preso, né? Nessa época ainda não tinha isso de hoje você poder jogar onde você quiser, né? Ser livre. Então eu fiquei com o meu passe preso ainda no Matsubara 2 anos, estive jogando amador, rodei bastante lugares no Paraná. E após isso, acabei caindo num time de Colorado para disputar a 2ª divisão no Paraná. Tivemos lá com o meu irmão Natelson, onde essa equipe depois acabou cedendo o nosso passe, né? Para que a gente pudesse jogar profissional em outros clubes. Eu recebi o convite para jogar no Apucarana. Aí estive no Apucarana em 1991, uma época muito boa ali, onde pude retornar realmente a fazer aquilo que eu gostava com muito gozo, porque eu gostava sempre do futebol, mas estava impedido de fazer isso justamente pelo passe preso. E acabei dali saindo para outras equipes, né? No estado de São Paulo, no Palmital, no Velo Clube de Rio Claro, depois voltei para o Paraná em 1993, onde estive no Iguaçu, no Indiana Vitória. Uma etapa muito boa também lá, né? E dali voltei para São Paulo, para o Dracena, joguei no Dracena, depois retornei para o Operário de Ponta Grossa e dali saí para fora do país, né? Acabei não permanecendo, problemas de empresários que sempre estão no meio, né? E por uns 2 anos eu parei de jogar futebol, mas depois retornei a jogar em El Salvador, na América Central. Estive lá por bastante tempo, onde encerrei a carreira, na verdade, lá. Né, até antes disso, quando eu voltei para o Brasil, na primeira vez que eu saí do país, tive a oportunidade de jogar no Londrina, né, que era a equipe do meu coração, sempre foi, né, sempre tinha vontade de jogar no profissional, e acabei em 1996 jogando, na época lá do presidente Caldarelli, né, montou uma seleção aqui e eu acabei fazendo parte, né, então a minha carreira foi essa como jogador de futebol, né, encerrei em El Salvador, na América Central. E hoje, depois me dediquei à área de vigilância e segurança, trabalhei por 8 anos aí. E agora trabalhando com uma multinacional, né? E desfrutando daquilo que a gente gosta, que é isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho, que é jogar futebol aqui, uma pelada de suíço aqui com os amigos, né? No grupo dos 40, nós estamos aqui, né? No grupo dos 40 aqui, tá o Marinho, Giacomini, uma galera conhecida aqui, o Amauri, um pessoal gente boa, e eu tive a oportunidade de estar aqui junto com o Marcelo e gravar aí um pouquinho só da minha história. Claro que tem muita coisa que involucra você contar a sua história aí de 15, 18 anos de jogador, né, profissional, no total foram em torno de 25 com as categorias de base, então eu dediquei muito tempo ao futebol, né? Não vamos lembrar alguma coisa então, uma partida inesquecível que você teve aí no profissional. Rapaz, não é tanto que esse jogo para mim ele foi assim espetacular, mas eu tive a oportunidade de jogar pelo Londrina, em Curitiba, no Couto Pereira, contra o próprio Curitiba lá, e eu queria jogar muito pelo Londrina, que era o meu sonho jogar profissional pelo Londrina, já que eu tive que sair daqui muito cedo, né, devido à mudança de família, e a minha expectativa era um dia poder jogar no profissional do Londrina. E eu joguei aqui, claro, no VGD, que na época estava usando o VGD, não estava usando o Estado do Café, mas eu pude jogar lá, marcar o Pachequinho, né, Sim, que era um jogador muito rápido, e eu estava até sem ritmo de jogo naquela época, eu tinha um bom condicionamento físico, talvez um dos melhores condicionamentos físicos no Londrina naquela época, e acabei, né, terminando o jogo com bastante cãibras, né, justamente pelo campo que ele é grande lá, um gramado pesado, eu corri muito,
E foi um jogo inesquecível por isso, por eu ter jogado pelo Londrina como profissional no Couto Pereira, marcando o Pachequinho. Para mim isso foi realmente inesquecível. Que posição você jogava? Não é? Eu jogava no meio campo, jogava de médio volante, meia direita, depois se extinguiu essas funções, agora é primeiro volante, segundo volante, né? No fora do país tinha um volante de contenção, eu joguei muito nessa posição fora do país. E no Londrina eu cheguei a jogar, né? nessa posição, só que no Couto Pereira eu joguei de lateral direito. Né? Então exigiu muito mais ainda, porque é uma posição que você tem que correr muito, né? Então, mas a minha posição mesmo sempre foi no meio campo. Gol mais bonito, teve algum gol que fica guardado na tua memória que você fez? Hein? Tem sim, mas não aqui no Brasil, né? Foi mais fora do país, né? Eu lembro de um gol que eu fiz muito bonito aqui, que eu estava jogando pelo Matsubara, ainda estava no Júnior do Matsubara, que eu fiz um gol de fora da área, né, com a perna esquerda, né? Acertei o ângulo, esse gol para mim foi inesquecível. Mas também fora do país... Foi contra quem? Pelo Matsubara? Foi um amistoso que nós fizemos lá contra a equipe de São Paulo, né? Então, esse gol ficou marcado para mim, porque realmente foi um gol muito bonito, né? E também fora do país, que eu acabei fazendo gols também de fora da área, né? Um deles no meio de campo, na verdade. Então eu sempre tive um bom chute. Lá em El Salvador? Em El Salvador. Como é que chamava o time, eu lembro? Clube Deportivo FAS, né? Eu joguei lá nesse um dos melhores clubes de lá. Depois eu tive também no Luiz Angel Firpo, que é outra equipe grande lá de El Salvador. Mas acabei fazendo realmente história lá em El Salvador, jogando por uma equipe que chama Isidro Metapan. Um clube onde eu fui jogar a segunda divisão com eles, porque eles queriam subir, me levaram para lá. E eu acabei subindo com essa equipe depois de 2 temporadas. Eu fiz realmente uma boa história lá. Então, mas eu fiz esses gols assim de fora da área, são vários. Mas esse gol que eu fiz lá em El Salvador, no meio de campo, né? Infelizmente não tem como mostrar. Mas a bola entrou no ângulo também, uma bola indefensável, então acho que são alguns gols que ficam marcados para mim. Esse foi por qual clube lá? Pelo Clube Deportivo FAS. Maravilha. Teve algum título aí na tua carreira, desde a base aí? Você lembra alguma coisa? No Londrina aqui nós ganhamos vários, na verdade todos os torneios que nós jogamos aqui pelo Londrina, na categoria de base naquela época, a gente era campeão, né? Era diferenciado o time do Zequinha, né? Zequinha Pé de Galo, né? Então vários jogadores saíram da mão dele, bem famosos aí, inclusive até o meu próprio irmão Nivaldo, né? Que fez história em Londrina aí junto com o Everton, né? Então, eu tive essa oportunidade de ser campeão em El Salvador, fui campeão pelo Apucarana jogando aqui também, um campeonato, a primeira parte do campeonato, que é uma fase classificatória, nós somos campeões invicto. Então tem alguns títulos também fora do país, né? Esse subimos para a primeira divisão, depois fomos campeão num outro clube na primeira divisão. Né? No Brasil nacional, lá, porque lá não tem campeonato assim como aqui estados, lá é o campeonato nacional, isso, são 2 torneios no ano, né? Então um torneio começa em final de fevereiro, termina em junho, e depois o outro começa na metade de agosto e vai até dezembro, né? São 2 taças que eles têm lá, igual o campeonato argentino e demais campeonatos aí que não tem estado, né? Então a gente pôde participar, né? Não vou dizer que fomos campeões em tantos lugares, né? Eu joguei mais em times de médio porte, né? Então, mas sempre com um bom trabalho, sempre sendo respeitado, fazendo aquilo que a gente gosta e sempre sendo bem querido pelas pessoas, né? Isso é bom, as amizades que a gente deixa em todos os lugares que a gente passa, inclusive o próprio El Salvador, né? Então, as pessoas não queriam que eu retornasse na época de lá, queriam que eu ficasse inclusive eu fiz curso de treinador, me formei como treinador lá, depois eu fiz o curso aqui no Brasil, me formei como treinador aqui pelo CREF. Mas eles queriam que eu ficasse lá para ficar como treinador, né? Então, mas isso ainda está cogitado até hoje, para você ter uma ideia, né? Maravilha. Eles me cogitam lá para poder ir para ser treinador. Mas eu estou um pouco desligado dessa área, estou trabalhando numa outra área agora. Quem sabe mais para frente, né? A gente pode tomar uma decisão aí de querer enfrentar novos desafios, né? Então, vamos ver. Obrigadão com a seguinte entrevista aí, eu criei uma frase no final da entrevista, eu vou dizer pra você, eu falei pro seu irmão uma vez, né? Vamos falar pro Noé aqui. Noé, você faz parte da história do futebol, e eu, Marcelo Diegues, historiador, seu amigo aí, não vou deixar essa história ser esquecida através do nosso arquivo em vídeo aí, também vou montar a sua página com as suas fotos aí. Gostaria de deixar só uma pequena mensagem pro nosso site aí. A mensagem que eu deixo é essa: desfrute daquilo que você goste, faça com amor, né? E para você não se arrepender depois. Eu não me arrependo de nada que eu fiz no futebol, não me arrependo de nada que eu passei. É claro que às vezes eu tomo muitas decisões erradas. Às vezes, hoje em dia, os empresários, eles tomam conta da carreira dos jogadores. Na minha época, na época de muitos jogadores de muito potencial, não tiveram esse apoio que tem hoje os jogadores. Talvez a gente não pode ter uma sorte maior dentro do futebol, em termos financeiros, né? Mas aí eu estou feliz, estou contente. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo.
corrigiria algumas coisas, né? Que poderiam ter dado muitos triunfos melhores dentro da minha carreira. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. Inclusive, eu sou a favor de que se você se decidiu ser um jogador de futebol, você que é jovem, cuide da sua carreira, né? Escute os mais velhos, escute conselhos e que você realmente se dedique, né? Você tem que se privar de muitas coisas, né? Mas vale a pena no futuro, depois quando você vê os frutos sendo colhidos daquilo que você fez, que você deixou de lado, né? E vale a pena, né? Uma carreira curta, né? Uma carreira curta, mas é que ela traz grandes benefícios financeiros e muitas outras coisas para que você possa viver uma vida tranquila mais para frente. Beleza, então. Valeu.